Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Meu enteado estava de casamento marcado, ainda faltava quase um mês, mas ele encasquetou que queria fazer uma despedida de solteiro, até porque sua noiva também estava planejando fazer uma. Minha mulher tinha comentado comigo que a Heloísa queria reunir as amigas no salão de um clube, ali mesmo no bairro. Já o Marcos, embora as mulheres não o soubessem, já estava pensando em fazer algo assim mais tradicional. Quer dizer, isso no sentido safado da palavra, né? Estava querendo reunir os amigos num espaço e contratar umas strippers. Eu, inclusive, tentei fazê-lo mudar de ideia. Ficou louco, Marquinhos? Já pensou se a Heloísa descobre uma coisa dessa? Ele falou que ninguém ia ficar sabendo de nada. E olha, parecia muito seguro de si. Na verdade, depois eu fiquei pensando que talvez fosse só brincadeira da parte dele. Que bem lá no fundo, ele não fosse capaz de aprontar uma daquelas. Imagine, botar tudo a perder faltando menos de um mês pro casamento. Só se ele fosse muito doido, né? Eu, inclusive, cheguei a dizer: olha, cara, veja bem, porque se for pra chamar mulher de programa aí, não conta comigo, viu? Não conta comigo, porque você pode até perder tua noiva, mas eu não tô afim de arriscar meu casamento não, viu? Eu amo a tua mãe, você sabe disso. E de fato, não tava afim de botar em risco a minha felicidade e meu casamento, né? Até porque a Catarina era tudo pra mim. Ele já tinha 15 anos quando eu conheci a minha mulher. E a gente começou a ficar junto. Era filho do primeiro casamento da Catarina e tinha perdido o pai quando era só um menino. Por sorte, a gente sempre se deu bem. Até porque ele nunca foi aquele tipo de moleque rebelde, sabe? Pelo contrário, desde o começo, sempre deu muita força pra mim e pra sua mãe. Fazia quase 9 anos que eu e a Catarina estávamos juntos. E como eu já disse, nem em sonho eu queria colocar em risco o nosso relacionamento. Ainda menos por conta de uma despedida de solteiro ali com a presença de mulher. Mas é como eu já disse, na minha cabeça, devia ser só brincadeira dele. Ele jamais teria coragem de botar o casamento a perder. Ainda menos faltando tão pouco. Olha, no fim, aconteceu o seguinte. Ele organizou a festa no mesmo dia em que a noiva também marcou a dela. Me passou o endereço e pediu que não comentasse nada com a sua mãe. Até para a noiva não ficar sabendo, né? E enfim, depois do serviço, dei uma passada por lá. Era um bar. E olha, exatamente do jeito que eu imaginava. Como eu já disse, ele estava, na minha cabeça pelo menos, só brincando com aquela história de chamar a menina para fazer striptease. Ficamos um tempão ali, até que por volta das 9 horas, eu inclusive já estava até pensando em puxar o carro. Mas, como apenas nós, amigos e parentes do Marquinho, estávamos ali, o dono do bar, que também era amigo dele, baixou as portas e falou: se prepare, Marquinho, que agora a festa vai começar. Olha, eu levei até um susto, porque de repente, depois que ele fechou a porta do bar, entraram por outra portinha nada menos do que 5 mulheres. Todas elas usando roupinhas assim, exatamente, desse tipo. Olha, eu pensei que ele não tivesse coragem. Até aquele momento, cheguei a imaginar que... Mas ele teve. Chamou as meninas para dançarem pra gente. Na verdade, foi o cara do bar que organizou tudo. Inclusive, contratou as meninas amando, claro, do Marquinhos. Todas elas deviam trabalhar em alguma boate. E olha, mesmo achando aquilo tudo muito perigoso, mesmo tendo medo da minha mulher ficar sabendo,
Fui ficando, entrando na onda, até porque já era tarde, né? Já não tinha outro jeito. Mesmo que eu quisesse, acho que ninguém me deixaria sair ali daquele bar, né? Até porque o dono tinha baixado as portas. Fiquei ali meio de lado, assim, bebendo minha cerveja, só olhando o que estava rolando. Pensa na farra. Quem já participou de alguma despedida de solteiro deve imaginar, o que foi. Eu, para ser sincero, foi a primeira vez. No entanto, de repente, para minha surpresa, uma daquelas meninas veio pro meu lado e ficou olhando para minha cara, parada assim, sabe? Na verdade, eu já tinha notado que ela estava me olhando com, sei lá, o interesse de se aproximar. Mas a troco de quê, pensei eu. De repente ela fez aquela pergunta que me deixou até meio sem saber o que pensar. Desculpa a minha curiosidade, mas você por acaso não é o Alan? Olha, eu senti até um arrepio na espinha. Sim, porque como que ela sabia o meu nome? Olhei para ela, assim, tentando prestar atenção para ver se eu me lembrava. Se a conhecia de algum lugar. Mas olha, apesar de não me parecer assim uma completa estranha, não consegui lembrar se a conhecia de algum lugar, se já tinha visto. Meio desconfiado, eu falei. Sim, sou eu, mas você por acaso me conhece? Nessa hora ela riu. Só depois ela falou. Eu sabia. Desde que bati os olhos, eu tinha certeza que era você. Ué, como assim? Quem é você? De onde que você me conhece? Pelo jeito você não lembra de mim, né? Meu Deus, será que eu mudei tanto? Eu sou a Daiane. Daiane? Ué, eu não conheço nenhuma Daiane. Ela me olhou assim de um jeito bem enigmático e depois explicou. Olha, eu acho que na época se me conhecia só como Dai. Era como todo mundo me chamava. Eu morava na tua rua. Era amiga da Fernanda, tua irmã. Lembrou agora? Enquanto eu fiz aquela viagem do tempo para buscar alguma lembrança, ela acrescentou. Nossa, você não mudou nada, hein? Continua igualzinho. Olha, ela de fato não me era completamente estranha. Mas se ela não falasse aquilo, que morava na nossa rua, que era amiga da minha irmã, mas eu jamais conseguiria lembrar. Só que com aquelas informações todas, né? De fato, minha irmã tinha uma amiga chamada Dai, que vivia lá em casa. Eu era mais velho, na época devia ter uns 19 anos. Minha irmã devia ter uns 12, 13. E a Dai também devia ter mais ou menos isso. Meu Deus, como esse mundo é pequeno. Foi o que eu pensei naquela hora. Porque quando a gente era vizinho, morávamos no portão. E agora eu estava morando no fazendinha. Tudo bem que não é assim tão longe, mas convenhamos, foi muita coincidência. Olha, eu fiquei olhando para a cara dela sem saber o que dizer. Me perguntando em pensamento o que tinha acontecido para ela ter parado naquela vida, né? Virado stripper, menina de... Depois que falei que lembrava dela, ela perguntou se podia se sentar um pouco ali do meu lado. O que eu ia dizer? Concordei, ela sentou. E então começou a me fazer perguntas, queria saber da minha irmã, também de mim. Ela não sabia que o Marcos era meu enteado. Aliás, nem devia saber de nada, né? Só que tinha sido contratado para divertir o pessoal ali. Pelas tantas, ela falou. Engraçado. Tinha certeza que um dia ia te encontrar de novo, sabia? Quando entrei aqui nesse bar e te vi aqui no canto. Olha, não sei se naquela época a Fernanda chegou a comentar alguma coisa com você, mas eu tinha uma quedinha por tua causa, sabia? Não. Ela não falou. Você tá falando sério? Pior que tô. Na verdade, nem era uma queda, né? Eu era apaixonadinha. Mas você era mais velho, nem reparava em mim.
Depois a gente acabou se mudando, né? Perdemos o contato. Mas você continua do mesmo jeitinho, sabe? Posso te fazer uma pergunta? Você se casou? Acabei contando a história toda para ela. Que tinha casado com a mãe do Márcio, o que estava de casamento marcado, fazendo aquela despedida de solteiro. Ela fez uma cara de estranhamento. Quer dizer que você é o pai dele, então? Não, pai não, eu sou o padrasto. Ele é só meu enteado. Olha que coincidência dessa vida. Eu jamais imaginei que fosse passar por aquela situação. Ela ficou o tempo todo ali do meu lado, bebeu comigo, a gente conversou um monte. As outras meninas fizeram um show ali, de striptease, mas ela, repito, não saiu ali do meu lado. Ninguém reclamou de nada, talvez até pelo fato de eu ser o padrasto do noivo, né? E olha, eu fiquei tão distraído ali com ela, que nem percebi quando o Marcos foi para um canto reservado com uma daquelas meninas. Na verdade, só depois me contaram. E acho que não preciso nem dizer o que eles foram fazer lá sozinhos naquele canto. Na verdade, não foi só ele. E olha, não digo que eu aprovava ou desaprovava o que ele fez. Até porque ninguém é senhor da razão, né? Cada um sabe de si onde o colo aperta. E também tinha um detalhe que tirava de mim qualquer moral para falar alguma coisa, mesmo que eu tivesse visto. De repente, sem que eu esperasse, a Daiane começou a me alisar, me fazer um carinho. Até que quando me dei conta, adivinha, já estava acontecendo. Não quero me fazer de inexperiente, dizendo que não sei como aconteceu, mas foi uma coisa tão... Sabe, não dá para explicar. Começou... Eu até pensei em... Sabe, mas não consegui. Quando vi, estava rolando. Além do carinho, de repente ela se aproximou mais e deu assim uma mordidinha na minha orelha. Aí começou a beijar o meu pescoço. Fiquei todo arrepiado. E depois veio com tudo, direto na minha boca. Sem avaliar o que estava acontecendo. Pior, sem pensar nas consequências, até porque naquelas alturas eu também já tinha bebido um pouco, né? Foi me deixando levar. E no fim, será que eu preciso dizer como tudo acabou? Acabamos transando, a verdade é essa. Tudo se deu assim de um modo bem discreto, atrás daquele balcão, ali mesmo, no bar. Eu, inclusive, achava que ninguém tivesse percebido. Visto nós dois ali naquele canto. Depois, no fim da festa, ela ainda me passou o seu número, me pediu que eu ligasse, porque queria me ver de novo. Queria ficar sozinha comigo, num lugar assim mais adequado. E eu, apesar do medo de ser descoberto, acabei anotando o seu número. Só que gravei na agenda com o nome masculino. Em vez de Daiane, coloquei Diogo. Juro. Desde que tinha me envolvido com a minha mulher. Quase 10 anos. Eu nunca tinha traído. Nunca. Aquela foi a primeira vez que cruzei a linha, digamos assim. Claro que depois bateu o arrependimento, a culpa, mas aí já era tarde, né? E olha, o pacto entre nós, ali presentes, era de manter tudo aquilo no mais absoluto segredo. Eu mesmo não seria nem louco de contar para alguém o que tinha rolado ali naquele bar, né? Até porque ai de mim, se a Catarina soubesse, descobrisse. Aliás, ai de mim e ai dele também, né? Porque a noiva também não ia perdoá-lo. E apesar de ter registrado o número da Daiane,
Juro por Deus, eu não tinha a mínima intenção de ligar para ela. Eu tinha errado e reconhecia isso. Não estava disposto a cair no mesmo erro de novo. E olha, felizmente, voltamos para casa naquela noite e ninguém desconfiou de nada. Cheguei, tomei um banho, já coloquei minha roupa na máquina para lavar, o Marcos fez o mesmo, a Catarina nem desconfiou de nada, só perguntou como tinha sido a festa. E assim a vida seguiu em frente. Apesar da minha mulher não ter desconfiado de nada, juro que continuei me sentindo culpado. Sabe, fiquei me recriminando, sentindo aquele peso nos ombros. Se pudesse voltar no tempo, teria desfeito aquilo. Mas é o tipo de coisa que só ocorre depois que não tem mais como, né? O que me fez cair naquela encruzilhada ali, de ter feito o que eu fiz, foi o fato daquela menina ser alguém que eu conhecia do passado. Ela se aproximou, foi me enredando, aí contou aquela história que era apaixonada por mim quando era adolescente, depois começou a me fazer carinho, no fim, sabe, deu no que deu. E nem era meu desejo estar escrevendo hoje essa história. Até porque eu queria mais e que tudo caísse no esquecimento. Só que uns 10 dias depois, eu trabalhando, de repente meu enteado me ligou. Percebi que ele estava nervoso demais, na verdade. Nervoso não, ele estava desesperado. Assim que falei alô, ele já foi despejando aquelas coisas em cima de mim. Alan do céu, a casa caiu. Se prepara que a coisa vai feder pro nosso lado. Quer dizer, pra mim já fedeu, né? Para, menino, o que foi? Tá falando do quê? Você sabe o que aquele tonto do Cláudio fez? Filmou as meninas aquele dia lá no bar do Sidão. Você acredita? Quer dizer, filmou a gente também. Aquele imbecil. Até você aparece nas filmagens lá com aquela menina. Pela batina do Papa. Você tá falando sério? Você acha que eu ia brincar com uma coisa dessa? Mas que filmagem foi essa? O Cláudio filmou com o celular, gravou um monte de vídeo aquele dia. Meu Deus, mas o combinado não era ninguém gravar nada? E muito menos postar. Não me diga que ele postou alguma coisa na internet. Roubaram o celular dele. E o pior, tudo caiu na net, nos grupos de zap. Até a mulher do bobalhão já está sabendo de tudo. Aliás, a Heloísa também já está sabendo. Ela viu um vídeo. E se ela viu, pode esperar que a mãe vai ficar sabendo também. Tô ligando para você já ficar preparado. Nessas alturas eu já estava tremendo. Perdi a firmeza nas mãos. Tanto que cheguei a derrubar o celular no chão. Fiquei com medo até de ir embora para casa. Porque sabia que teria de enfrentar minha mulher. E o pior foi que ela também já estava sabendo de tudo. Já tinha, inclusive, visto uns 2 vídeos, inclusive um em que eu apareci ali naquele canto, junto com a Daiane. Essa mulher me recebeu em casa de um jeito que, se eu contar aqui, acho que não vou conseguir arranjar palavras para dar uma ideia real do que aconteceu. Me recebeu na bordoada. Eu nunca tinha visto a Catarina tão descompensada. Depois foi o pior, porque ela jogou a pá de cal. Quero você fora dessa casa hoje mesmo. Você não passa mais uma noite aqui, seu cafajeste. Sabe o que é você tentar explicar o que não tem explicação? Não tinha. Não dá pra brigar contra a imagem. De modo que escutei tudo sem dar um pio.
sem conseguir nem me defender, até porque o errado da história era eu. Depois de muitas tentativas de explicação que, repito, não havia, né? Acabou sendo o fim para nós dois, porque ela realmente não me perdoou. Praticamente me escorraçou dali. O pior é que o Marcos, não é que eu queira colocar a culpa nele, mas foi ele que começou tudo. Pois o safado teve mais sorte. Aí Luísa ficou de cara virada com ele durante um tempo, chegou a desistir do casamento, mas depois acabou voltando atrás, lhe dando mais uma chance, sabe? Chance que, infelizmente, a mãe dele não me deu porque não quis mais saber de mim. Repito, não é querer colocar a culpa nele, porque cada um é dono de si e faz só o que quer. Mas, de qualquer maneira, chega a ser irônico, né? Foi bem feito para mim. Errei, mereci. E digo outra coisa. Olha, hoje em dia é tudo tão perigoso, meu Deus. Eu não estou querendo aqui mudar o foco do meu erro, do meu pecado, mas, olha, hoje em dia, com a tecnologia, essa coisa de celular, e muitas vezes a pessoa acha que não está sendo gravado e tá. Ou muitas vezes acontece da pessoa gravar e pensar, isso aqui não vai sair do meu aparelho. Que ilusão. Hoje em dia ninguém faz mais nada sem que no dia seguinte, ou talvez depois, esteja tudo nas redes aí para todo mundo ver. Aquilo que a gente pensa que está escondido não fica mesmo. Primeiro porque, mesmo antes da tecnologia, Deus sabe, né? Tudo que a gente faz. Não fala que não cai uma folha de uma árvore sem que Deus tenha conhecimento? Pois eu digo a mesma coisa a respeito de atos que a gente pratica e que não deveria praticar. Se bem que agora chorar sobre leite derramado não adianta, né? Até mesmo as coisas mais banais podem decretar hoje em dia o nosso destino, o nosso fim. Sabe aquilo que a gente pensa que nunca vai aparecer? Olha, eu amo a minha mulher. E pode parecer caradurismo dizer isso, mas é verdade. Ou por outra, amo minha ex-mulher, né? Só que por minha culpa, a perdi. Ela me expulsou de casa e da sua vida. O pior é não poder reclamar para ninguém, né? Fui o único culpado. Por isso não posso reclamar de nada, nem de ninguém.